E você, apesar de ser um jovem treinador, né, 33 anos, para idade de treinador que a gente está acostumado, vamos dizer assim, no futebol brasileiro é uma idade nova, mas você faz tempo que está nessa estrada, né? Como que surgiu esse interesse? Então, eu acho que a maior contribuição que eu dei para o futebol foi eu não ter sido jogador profissional. Então, várias pessoas perguntam isso para mim, pô, mas você foi jogador e tal, você é tão novo, como é que tal? Então, profissionalmente, eu não cheguei a jogar a nível profissional. E como eu disse, talvez tenha sido, até as minhas atletas ouvindo isso depois, elas podem confirmar isso depois, né? De vez em quando a gente quebra no rachão lá, brinca com elas um pouco, mas também não é tão pouca qualidade não, mas dá para enganar um pouco. Mas confesso que não tinha essa qualidade, esse talento que elas têm, e que principalmente as gerações da minha época aí. E o engraçado foi que eu descobri isso talvez muito cedo, eu percebi que o nível era muito alto e com 14, 15 anos eu já tinha um desejo de virar treinador, eu já tinha alguns questionamentos, né? Principalmente a nível de ensinos do que eu recebia dos meus técnicos, e eu fui buscar conhecimento. Eu fiz a minha faculdade de Educação Física, depois já comecei a fazer estágios em equipes profissionais. Eu tive uma experiência com o Fernando Diniz, na equipe profissional do Paulista de Jundiaí, e o Fernando ele já tinha muito essa questão de um jogo de posse de bola, que ele também é um ex-jogador de futsal, então ele queria já colocar muita coisa do futsal no campo, e eu tive praticamente ali 6 meses, quase 8 meses junto com ele no Paulista, então muita coisa que eu já acreditava, eu vi ele fazendo na prática ali numa equipe profissional, e depois eu comecei a assumir equipes, eu trabalhei no Rio Branco de Americana, meu primeiro trabalho assim mais significativo a nível de competição de alto rendimento, foi na equipe sub-20, e a gente disputou o Campeonato Paulista Primeira Divisão, e aí eu já comecei a colocar minhas ideias em práticas e buscar referências, e acaba que muitas das nossas referências acaba que vem da literatura portuguesa, né? Então, eu depois tive a oportunidade, eu recebi uma proposta para trabalhar em Portugal, e eu decidi que eu não iria para Portugal somente para trabalhar como treinador, que eu queria estudar também. E aí eu dei início ao mestrado, eu consegui tirar a primeira licença da UEFA, eu consegui estudar mais a nível de metodologias de treinamento, fiquei 3 anos trabalhando em Portugal, e nesse tempo aí de vivência em Portugal também, lá eu trabalhei somente com futebol masculino. Aliás, a minha primeira oportunidade no futebol feminino, de uma forma direta, é essa no Palmeiras. E fiquei então aí esses 3 anos em Portugal, depois eu regresso para o Brasil. Aí, voltando para o Brasil, eu trabalhei no Atibaia, disputei uma Copa São Paulo pelo Atibaia como treinador principal. Voltei para o Paulista de Jundiaí, na categoria sub-20 também. E nos últimos 2 anos, antes de assumir o Palmeiras, eu trabalhei em Minas Gerais. Eu fiz um Campeonato Mineiro do módulo 2, como auxiliar técnico. E depois eu trabalhei na primeira divisão do Campeonato Mineiro, na equipe do Vila Nova, antes de chegar no Palmeiras. Então a gente vai mesclando aí um pouco das experiências que a gente teve ao longo da carreira aí, desde daquilo que eu acreditava quando eu jogava no futsal, que eu queria ver em prática nas minhas equipes, depois das experiências, dos estágios que eu fiz e das experiências profissionais que eu tive a oportunidade de colocar em prática as minhas ideias. Então, eu acredito que faz uns 15 anos que eu estou nesse laboratório que é o futebol e de testar as nossas ideias. Por isso que eu falo com as nossas atletas, com a nossa comissão técnica, que nós somos responsáveis pela mudança no futebol. Então, se a gente quer uma mudança no futebol, nós somos responsáveis, nós temos que fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? É treinar bem, é se preparar bem para entregar um grande jogo, um grande produto dentro de campo. E aí, com certeza, consequentemente, as coisas vão crescendo e vão aparecendo coisas melhores para nós aí que estamos no meio. Como que foi essa mudança do deixar de treinar base e treinar profissional? Como que foi essas duas situações? Primeiro, mudança do futebol masculino para o feminino, e a segunda, categorias de base para realmente a parte profissional, a parte principal das competições. E sem contar que a gente está falando do Palmeiras, né? Um clube gigante. Essa pergunta é muito boa também, porque eu vejo que essa experiência maior que eu tive em categorias de base foi um facilitador.
a nível de que, se a gente for pegar hoje que no futebol feminino, talvez a maioria das atletas no Brasil hoje não receberam uma formação tão grande a nível de base, né? Não existia tanto clubes aí com categorias de base, ainda existe pouco, né? Tem melhorado isso, né? Então, acredito que muito do que eu pratiquei na base, muito das coisas que eu tive oportunidade, e se for pegar também, ao longo da minha carreira, as equipes que eu trabalhei, elas estavam sempre ali a um passo do profissional, né? Eu sempre trabalhei no sub-18, sub-20, sub-19, então foram equipes que eu já tinha que preparar jogadores para uma responsabilidade muito grande, que eles tinham que chegar numa equipe profissional e dar conta do recado. Eu acho que o maior legado para um treinador em categorias de base talvez não seja nem títulos, né? Apesar de que nós temos que conquistar títulos também, para o jogador ou para a jogadora ter essa mentalidade, esse gosto pela vitória, de ser competitivo o tempo inteiro, mas a prioridade na base é a formação. E eu acho que o maior título para um treinador de categoria de base é quando sobem 5, 6, 7, enfim, jogadores para uma equipe profissional, seja aí no masculino ou no feminino, e esses jogadores, essas jogadoras consigam ficar na equipe, consigam jogar num nível mais alto. E até pegando um gancho aí com a nossa equipe, a gente, num primeiro momento, com a equipe sub-18, nós puxamos 7 jogadoras, né? Tiveram a oportunidade de estar trabalhando com a gente na equipe principal do Palmeiras, né? E daquela equipe sub-18, hoje, se eu não me engano, eu acho que de 25 atletas, 22, 21 jogadores estão espalhadas por clubes do país. Algumas. Aí já vem a questão, né? Da peneira que a gente fala, né? Que é como que eu poderia explicar melhor? Que é da questão do afunilamento, que ele é necessário, nem todas irão conseguir, nem todas vão conseguir chegar no nível mais alto, mas a oportunidade foi criada. Então, aqui no Palmeiras, a gente teve essa experiência com a equipe sub-18, depois algumas tiveram a oportunidade de treinar com a equipe profissional, e hoje a gente tem no nosso elenco 5 atletas aí que faziam parte de uma equipe sub-18. Então, acho que facilita, como você colocou a pergunta, na questão da minha transição, eu acho que eu ter trabalhado com base, mas também ter trabalhado com profissional, eu acho que então eu tenho essa experiência aí, ou essa sorte, né, de poder ter trabalhado com esses dois grupos diferentes e que ajudou no feminino. E trazendo para o feminino, eu acho que a maior diferença, talvez, igual você colocou, é a questão da individualidade biológica, onde a mulher tem o ciclo menstrual, tem a questão de níveis aí de força, velocidade, que podem ser diferentes, né? Podem ser. Porque a gente tem jogadoras também no feminino com capacidades físicas, que se a gente fosse fragmentar o futebol somente a nível físico, elas têm um desempenho até maior do que alguns jogadores do masculino. Então, por isso que essa comparação, às vezes, ela não é muito devida, né? A gente não costuma comparar muito, a gente compara feminino com feminino, masculino com masculino, né? Pensando nessa questão de individualidade biológica. Mas aí, partindo por uma questão do princípio da especificidade, hoje a gente pratica, eu posso garantir para você que o mesmo treino que eu aplico para a minha equipe hoje, que eu aplicava para a equipe sub-18, é um treino que eu aplicava para uma equipe masculina, né? Pensando na questão de jogo, na questão de ideias, na questão de exigência. Então, acaba que não tem tanta diferença assim a nível de dia a dia, a nível de um microciclo, de um morfociclo semanal, daquilo que a gente quer ver em campo. Qual que é o planejamento da equipe de futebol feminino do Palmeiras a longo prazo? Sobre o nosso projeto aqui no Palmeiras, como você frisou bem, né? Então, o Palmeiras ele reativou a equipe feminina no ano passado, né? E ano passado a equipe estava na A2 e aí a equipe conseguiu acesso para a primeira divisão aí do Campeonato Brasileiro, a Série A1. Ano passado nós formamos a equipe Sub-18, que foi a equipe que eu comecei como treinador nas categorias de base, né? Nós disputamos o Campeonato Brasileiro Sub-18 em Brasília, e depois, logo após o Campeonato Brasileiro, eu recebo o convite
para ser o treinador da equipe principal, né? E dar desenvolvimento aí e dar sequência no projeto, já focando nesse ano de 2020. E o Palmeiras hoje ele tem, ano passado aí, no final do ano ainda, nós fomos campeões da Copa Paulista e na equipe principal. E o Palmeiras hoje, Daniel, ele tem um projeto muito alicerçado dentro de uma filosofia de jogo, mas também dentro de uma ideia e identidade de clube, que é o que a gente acredita hoje aqui no Palmeiras. Então, o que a gente procura enquanto comissão técnica, né? Colocar dentro de campo, que a gente procura trabalhar com as atletas, é colocar uma equipe que jogue de acordo aí com a história do Palmeiras. Então, a gente sabe que o Palmeiras, ao longo da história, o Palmeiras, enquanto clube, né, sempre teve equipes conhecidas aí por ter um futebol bonito, um futebol vistoso, um futebol bem jogado, um futebol ofensivo. Então, a gente tenta trabalhar para que a gente coloque essas coisas também, esses conceitos aqui no projeto do futebol feminino. Hoje no Palmeiras a gente não acredita no futebol na divisão de gênero. Nós acreditamos que o futebol ele é um só jogo, onde ele possui as mesmas regras, tem algumas especificidades, né, a nível de individualidade biológica da mulher, que isso também vai trazer algumas particularidades para o jogo, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois também. Mas a gente acredita que futebol é futebol. E em cima disso a gente tenta, a gente tem criado, né, na verdade, essa identidade junto à torcida e por uma equipe dentro de campo que jogue para agradar e principalmente aí para competir muito forte, né, e para conquistar títulos. É que eu estava observando os jogos do Palmeiras, principalmente nessa temporada de 2020, que é o que está mais fresco. E as únicas derrotas que a equipe teve foram contra a Ferroviária e contra o Corinthians, que são equipes que disputaram praticamente todos os títulos que tiveram no ano passado, se enfrentaram muitas vezes no Campeonato Paulista, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. E uma coisa que eu consegui observar com esses jogos, assistindo contra o Corinthians e contra a Ferroviária, é que apesar das derrotas, o Palmeiras jogou muito para frente, teve chances de gol. O jogo do Palmeiras é esse futebol ofensivo. Não importa o adversário que vai enfrentar. Então, vamos lá então. Vou tentar esclarecer um pouco melhor. Foi bom você tocar nesse ponto, porque até eu dei uma entrevista depois do jogo contra o Corinthians, na nossa estreia pelo Brasileiro, e no qual eu disse que a gente não ia dar desculpa. Me perguntaram se o entrosamento teria atrapalhado, se teria sido por causa do entrosamento que a gente não tinha vencido o Corinthians. E eu disse que não foi por causa do entrosamento, né? Mas é claro que, por exemplo, nós enfrentamos o Corinthians, que era uma equipe com 8, 10 anos já que a equipe está junta, uma equipe, enfim, de muita qualidade técnica. Mas por que eu disse que não foi o entrosamento? Muito porque, em cima dessa sua fala, porque a nossa equipe produziu um bom jogo. A nossa equipe encarou de igual para igual o Corinthians. Então, eu acredito que, às vezes, as pessoas valorizam muito, né? Existe um determinismo muito grande em cima do resultado final de uma partida. Por exemplo, se nós tivéssemos ganho o jogo de 1-0 ou tivesse invertido o placar, então não teria nenhuma pergunta a nível de entrosamento, né? Mas como o placar final, acho que o placar final, a gente acaba que o futebol ele é resultado, não tem como a gente negar isso, mas a partir do momento que a gente trabalha com futebol, a gente acredita aqui no Palmeiras em processo. E o que a gente entregou dentro de campo, a nível de produção de jogo, nós poderíamos ter saído com um resultado melhor também. Então foi por isso que eu disse na questão do entrosamento, que seria uma desculpa se eu falasse que nós perdemos por causa do entrosamento. Então foi nesse sentido a minha fala, né? E desde o ano passado, Daniel, a gente vem tentando desenvolver esse modelo de jogo. Você perguntou se a gente sempre vai jogar de uma forma ofensiva, se essa é a ideia, independente do adversário. E eu respondo para você que sim. Esse é um DNA do Palmeiras, né?
é um DNA que a torcida quer ver em campo, uma equipe que ataque, uma equipe que joga o futebol para frente. Na minha concepção do que é bem jogado, eu acredito que a gente, até porque essa questão de futebol bem jogado é muito subjetivo, né? Mas no que eu acredito que no Palmeiras a gente tem uma equipe hoje que busca um equilíbrio maior entre a fase ofensiva e a fase defensiva, né? A gente tem trabalhado nisso. Então, a gente procura colocar em campo uma equipe que faz um futebol ofensivo, que ataca com muitas jogadoras ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que ela também se proteja bem, que ela esteja preparada aí para uma perda de bola, que ela faça uma pressão imediata, e isso leva um tempo. Esse processo aí das jogadoras assimilarem o conceito de jogo. No ano passado, nós começamos a desenvolver essa ideia, e esse ano eu acredito que com as contratações a gente tem uma equipe mais qualificada, também mais experiente, então jogadoras que vieram para agregar aí para nossa ideia de jogo e que acrescentam bastante aí para o nosso futebol. E eu acredito que a gente está nesse caminho, nós estamos no processo. Como você disse, independente dos resultados, né, eu colocaria que o jogo contra a Ferroviária, que a nossa equipe não produziu um futebol tão qualitativo, né? Nós não fizemos um jogo tão bom, a Ferroviária jogou muito no nosso erro e foi mais eficaz. Nós tivemos chances também, mesmo não jogando bem, nós poderíamos ter empatado o jogo no primeiro tempo, nós tivemos chance, mas acabou que a gente não foi eficaz. E a Ferroviária foi muito feliz nesse jogo. Mas foi um jogo muito importante para nós também. Você tem alguma preferência de esquema tático ou você prefere adaptar com o elenco, com as características do clube? Você tem alguma preferência de como você gosta de jogar, como o Ricardo gosta de armar a sua equipe? Essa pergunta também eu acho que é fantástica, porque hoje no Palmeiras a gente não tem um sistema definido. Nós temos aí algumas opções e durante o jogo a gente varia muito, a gente troca de sistemas, a gente defende, por exemplo, num sistema, ataca em outro, e eu acredito que o futebol hoje, Daniel, ele é muito dinâmico, né? O futebol hoje, conforme o adversário, a gente pode jogar numa plataforma, dependendo do estilo de jogo do adversário, a gente vai atacar de outra forma, a gente vai se defender em um outro sistema, por exemplo. A gente, nesses 5 primeiros jogos, nisso que eu falo também, que eu acredito na evolução da nossa equipe. Se você pegar esses 5 primeiros jogos que a gente fez esse ano, a gente praticamente não repetiu sistema de jogo, né? A gente variou bastante, o que eu acredito que é muito positivo e o que é uma dificuldade também para os adversários que vão enfrentar o Palmeiras, que acaba que eles não sabem qual jogadora vai jogar, até porque a gente tem uma equipe hoje também, tem um grupo de muita qualidade técnica, então de jogadores inteligentes, então a gente consegue variar também jogadores que jogam em posições diferentes e hoje no Palmeiras, então a gente não tem um sistema de jogo a nível de números pré-definido. Eu acredito que o mais importante são os comportamentos. A gente tem uma ideia de jogo definida. O sistema, aí ele é conforme o adversário, conforme o jogo, conforme o resultado. Por exemplo, se a gente estiver perdendo um jogo, talvez a gente ataque com mais jogadoras. Se a gente estiver vencendo um jogo bem, talvez a gente traga o time mais para trás, para atrair o adversário, para ganhar espaço, para poder fazer mais gols. Então, a gente tem esse dinamismo hoje, a gente tem conseguido trabalhar dessa forma aí com o nosso elenco. Mas você falou de algumas individualidades de jogadoras talentosas do Palmeiras. Como joga essa Carla, hein? Então, a Carla Nunes, ela foi artilheira da A2 no ano passado. Ela é uma jogadora muito versátil, né? Que ela entrega pra gente, até a nível de sistemas, me ajuda muito, porque a hora ela pode jogar como uma meia ofensiva, ou como uma centroavante mais lá enfiada, ou como uma ponta. Enfim, ela traz muita qualidade para o nosso jogo. E ao mesmo tempo também ela vivia uma fase muito boa, né? Começou muito bem o ano, ela tem um chute muito bom, né? Ao mesmo tempo que ela também tem uma presença, enfim, ela tem várias características aí que favorecem e ajudam muito a nossa equipe.